Olá pessoal, eu sou o Glaucio Daniel. E eu sou o João Rangel. Estamos de volta em mais um vídeo da HCode na série Profissões para 2023 e esse vídeo, João, é polêmico. É polêmico, a gente vai falar sobre Full Stack, o que está por trás desse termo aí que é usado em quase todo lugar. Mas antes, você já sabe, se inscreve no canal da HCode aí, deixa o like para você não esquecer aí e ajudar a gente, divulgar o YouTube, divulgar esse vídeo para mais pessoas. 2023 e o assunto continua polêmico, João. Full Stack Developer. O cara que manja tanto de front-end quanto de back-end e, na verdade, tem uma série de variações no decorrer dos anos. Ele está em alta, essa profissão está em alta, mas nós queremos falar um pouquinho sobre as polêmicas envolvidas no Full Stack Developer. Exatamente. Inclusive, você é Full Stack? Você sabe o que é um Full Stack Developer? A palavra stack significa pilha e tem a ver com a quantidade de tecnologia e o tipo de tecnologia envolvido em um projeto ou em uma empresa ou em um departamento. Full Stack garante que você conhece ou domina pelo menos todos os aspectos dessa tecnologia. Vou dar um exemplo simples para você. Imagine que você tem um desenvolvedor front-end React e que no back-end está usando o Node.js com Nest.js, por exemplo. O Full Stack, nesse caso, é o profissional que conhece tanto o React, o front-end, muito bem, quanto o back-end também muito bem. Porém, isso é apenas um dos conceitos envolvidos nesse termo. No passar dos anos, muita gente tem usado termos como Full Stack PHP, Full Stack Node.js, e a gente vai falar um pouquinho o que isso pode significar e o que isso representa na verdade no dia a dia. Mas já adiantando, nós gostaríamos que você colocasse aqui nos comentários desse vídeo se você conhece profissionais que se identificam como Full Stack e se esses profissionais eles atuam tanto na parte frontal do projeto, na parte front-end, quanto também no back-end. E agora a gente vai falar sobre essas variações, né, João? Por exemplo... É isso aí, porque assim, eu acho que o termo existe, Full certo. Stack, Ele abrange justamente isso que o Glaucio falou, que é o front e o back-end, então essas duas... a gente pode dizer, esses dois segmentos, duas né? áreas, dois segmentos aí de um projeto, e esse projeto web que a gente está falando, exato. Se for um projeto desktop ou qualquer outro aplicativo... É outra tecnologia envolvida. Você vai ter o front também, que é a parte visual da coisa, do seu software, mas você também vai ter aquela parte que não é visível, a parte de banco de dados, pode chegar aí até nos servidores, com instalações e aí vai. Agora, Full Stack, se a pessoa falar, eu sou Full Stack, e ela não determinar qual é a área, por exemplo, ela está querendo dizer que ela conhece tudo do front-end e ela está querendo dizer que ela conhece tudo do back-end. E esse tudo são muitos frameworks, muitas linguagens. Exatamente. Né? Então, a primeira questão envolve assim, se você está começando agora ou se você já é um desenvolvedor e gostaria de ser um desenvolvedor full stack, você tem que primeiro pensar por que você quer isso. Você gosta das duas áreas? Ou você atua nos dois segmentos, tanto front-end quanto back-end? Por exemplo, nós temos amigos que falam assim, você pode pedir para eu programar o que você quiser, mas não me peça para criar alguma coisa com CSS porque eu sou terrível. Então tem gente que claramente já se identifica com um dos segmentos. Sim. Tem gente que é especialista em CSS, olha para uma tela e fala assim, essa fonte não tá legal, essa cor não tá batendo, a identidade visual desse site aqui, ou desse sistema, ou desse aplicativo não tá legal. Então você tem profissionais que são especialistas em front-end e tem profissionais que são especialistas no back-end. Ser especialista nos dois é muito difícil, por uma razão. As tecnologias elas evoluem e você precisa acompanhar os dois mundos, né? Agora, esse ponto que o João falou, a pessoa falar que é full stack de uma forma genérica, é ainda mais difícil. Por quê? Porque no back-end nós temos inúmeras tecnologias. Qual é a tecnologia que você conhece do back-end? Você se especializou em PHP, ou C Sharp, ou Python, ou talvez Node.js, ou todos eles? Percebe? Então é uma situação bem difícil você dominar todas as tecnologias. Primeiro porque não é necessário. Você pode dominar uma linguagem de programação, todas as outras linguagens vão seguir um padrão muito parecido. Claro, cada uma com suas peculiaridades e contextos. E depende do que você precisa fazer, você vai usar a ferramenta certa. Lembra que num dos vídeos aqui do canal,
naquele vídeo que nós falamos sobre 10 livros que todo programador deveria ler, lá tem um dos livros que fala que você tem que ser agnóstico à linguagem. Depende do problema que você está resolvendo. Se você estiver fazendo um aplicativo para celular, você dificilmente vai usar o PHP, você vai usar uma linguagem que gere aquele aplicativo. Então, nós como desenvolvedores precisamos nos concentrar nisso. Agora, um ponto que eu queria chamar a atenção quando se fala em Full Stack Developer, é um assunto que a gente falava antes de gravar o vídeo aqui, é quando a pessoa fala assim, ó, não, eu sou Full Stack em PHP, por exemplo. Esse já é um segundo cenário, né? Porque você tem o Full Stack genérico, que aí pode dar a entender que ele entende de tudo das duas áreas, e já o Full Stack PHP dá a entender que ele entende tudo de PHP. Toda e aí, a stack que envolve o universo PHP. E quando a gente fala de PHP tem muita coisa. Tem muita coisa. Não é só a linguagem PHP. Exatamente. A gente está falando aí de frameworks, de WordPress, Laravel, CodeIgniter, temos o Composer, né? Exatamente. A parte de gerenciamento de pacotes, e aí vai. O Fora as PHP ferramentas que são criadas com WordPress, com PHP, como o WordPress, por exemplo, Moodle, Drupal e tantos outros, Joomla. né? Joomla. Vai. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu sou Full Stack PHP para dizer que ele domina tudo que envolve o PHP. Na verdade, é muito melhor ele dizer que é um desenvolvedor PHP. Ou dependendo da quantidade de anos e de projetos E que nesse ele caso tenha. ele acaba amarrando um lado só, né? Porque o full stack, ele justamente é a união do back-end com o front-end. Exato. Quando você fala que você é um full stack PHP, você tá falando que você é um full stack, só que mais do back-end. O que não faz muito sentido. Tipo assim... Se eu falasse que eu sou um full stack de CSS. Ah, não, aí ele extrapolou. Então, aí é como se você dissesse assim, ó, o back-end, eu não sei como é que tá, mas o CSS eu garanto. Full stack CSS. Então, gente, tomem cuidado com relação a essa questão do full stack. O nome é muito bonito, mas muitas vezes esconde o que de fato você faz, tá? Outra armadilha terrível que a gente já viu é o full stack júnior, né? Isso não existe. Full stack júnior... você pode ser um júnior de front-end ou júnior de back-end porque você está começando. Ah não, eu sou um júnior de front-end e de back-end, por isso eu sou um full stack júnior. Não. Então, meu amigo, vê qual das duas áreas você se identifica mais, qual que você consegue se desenrolar melhor e se especializa nela primeiro. Antigamente, quando a gente não tinha esses nomes de front-end, back-end, full stack, nós tínhamos dois nomes apenas, era o Webmaster e o Web Designer. O Webmaster era o cara que sabia programação. E o Web Designer era o cara que não sabia programar, ele só sabia HTML e CSS. E olha lá, o CSS era bem limitado na época, na verdade. A gente usava até muitas tags para fazer estilização. Então, com o passar dos anos, todos nós que começamos no começo da web, isso é pessoal que já tem mais de 20 anos aí de experiência, que nem o João, assim, por exemplo. Você viu até pela camisa da H-Code dele, né? A minha é a mais antiga, a do João tá mais nova. Você viu o tom de amarelo? É JavaScript, tá? Esse é o ES antes do ES15, né? Esse é o ES17 para frente. ES Next. ES Next. Então, olha que interessante. Todo mundo era o full stack antigamente. Todo mundo. A gente tinha que fazer o HTML e CSS e tinha que programar o back-end. Se você pegar o web Designer naquela época, podia fazer alguma coisa de HTML? Até podia, mas você tinha softwares que geravam HTML como o FrontPage e o Dreamweaver, né? Então você criava o design lá num software de desenho e depois você jogava para esses softwares onde ele criava o HTML. Você até mexia alguma coisa ou outra, né? Ainda não existia CSS, o CSS veio depois. Veio um pouquinho depois, ainda na versão 1, que tinha bem pouca funcionalidade. Mas a pessoa, ela se preocupava mais com a aparência, com o visual. Esse era o web designer. E usava muito tabela, né? O webmaster tinha que fazer o negócio acontecer. Exatamente. Ele tinha que pegar aquele visual do site e ele tinha que fazer aquele site rodar. Não importa a linguagem, não importa se ele ia ter back-end ou não. Não sei como que ele ia fazer, ele só tinha que fazer. De início, muitos sites era só HTML mesmo, e você subia, era uma página estática, depois começou a ter alguns sites com back-end, né? Então aí você tinha ali um ASP, depois você tinha um PHP, outros JSP, e aí foi indo, né? Foi aparecendo outras tecnologias. Né? E tudo assim, nessa época, ninguém se preocupava tanto com o nome que você dava, porque todo mundo queria subir alguma aplicação na web. E, na verdade, a maior preocupação da época era ter um GIF animado com site de construção. É um contador de visitas. Exatamente. No final estava escrito assim, Webmaster e o nome da pessoa, né? O ponto em questão, gente, é o seguinte. Hoje em dia, em 2023, Full Stack Developer é algo muito abrangente. E isso é uma armadilha terrível. Então, assim, se você se auto-intitula Full Stack, então lembre-se que isso pode significar que você domina muito bem front-end e back-end,
porém, ao mesmo tempo não está dizendo qual tecnologia você se especializou. Por isso, a gente começou a discutir sobre esse assunto, né? Eu levantei aqui uma ideia que é a seguinte, que é pelo menos o que eu penso. Tá. Glaucio vai falar o que ele pensa também. Se você quiser deixar o que você pensa sobre isso, você já Porque tem uma é polêmica. experiência, coloca aí no Aqui comentário. é Porque polêmica. não existe um livrinho universal que fala, ó, full stack é isso. Não tem. Não tem. Né? A coisa surgiu, foi ganhando experiência e cada um usa como acha que deve usar. O mercado muitas vezes com o passar dos anos ele determina o que, Exato, o que vai que amadurecendo. pegou. Exatamente. Mas isso ainda está em acontecer. desenvolvimento, Exato. certo? Uhum. Então vamos pensar assim, ó, full stack, eu entendo que a pessoa é full stack num projeto. Uhum. Então eu subi um projeto WordPress que seja, tá? Uhum. O WordPress ele vai ter lá o PHP, provavelmente uma SQL rodando, eu vou ter o visual que está em HTML e CSS. Na maioria das vezes a pessoa vai usar algum tema pronto, ou algum criador de temas do WordPress, mas ainda assim ela pode criar componentes a mais, mexer lá no código mesmo, no HTML e no CSS desse projeto em WordPress. E aquele projeto provavelmente vai ter um nome, ela pode falar que ela é full stack se ela mexe em todo ele, desde o HTML, CSS, PHP, banco de dados. Ela é full stack naquele projeto. Então no currículo dela, lá na experiência dela, ó, eu tenho esse site, eu sou full stack desse projeto, porque eu cuido dele de ponta a ponta. Sim, eu gosto muito dessa abordagem que o João colocou, e uma outra abordagem que a gente também estava falando antes de começar esse vídeo, é que é muito subjetivo. Por exemplo, depende da empresa também, depende do contexto. Às vezes a empresa é tão grande que tem um time de front-end e um time de back-end. Então você não vai ser full stack nem que você queira. Às vezes você só tem que programar o back-end e outra pessoa vai cuidar do front-end. Porém, pode ser que nos seus projetos você faça tudo. Você configura o servidor, você configura o banco de dados, a linguagem. Beleza, você é full stack. Dependendo da empresa, talvez a empresa tenha vários projetos, Exato. vários times, e naquele projeto você é full stack. Talvez em um projeto da empresa você seja designer, ou no outro você seja programador, enfim. Percebe? Mas tem projeto que você não. Nesse aqui eu sou full stack, eu desenvolvi ele completamente. E aí não importa a linguagem. Talvez naquele projeto ele usou PHP, usou um serviço escrito em Python, usou o banco de dados MySQL, usou Elasticsearch, enfim. Exato. Você é full stack naquele projeto. Agora, quais são as stacks que estão naquele projeto? Aí você vai ter que descrever, porque só full stack não explica. Exatamente. Então, veja que isso é muito subjetivo e isso depende de muito contexto, né? O contexto em que você está inserido. Por isso, mais importante do que você ter um nome full stack é você conseguir resolver problemas. Então lembre-se que se você é um programador, você tem que ser um bom programador, não importa se ele é no front ou no back-end. Se é no JavaScript, ou no C# ou no Python, não importa. Dê o seu melhor na linguagem que você conhece. Eu gosto muito da frase do Mário Sérgio Cortella, que é o que eu gostaria de terminar esse vídeo também, que ele diz o que significa a palavra capricho. Capricho é fazer o melhor que você pode na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então é uma questão contínua, uma evolução contínua. Esperamos que nesse vídeo você possa ter uma ideia de que full stack é muito mais abrangente do que simplesmente dizer que domina front ou back-end. Às vezes é até melhor você escolher qual dessas áreas você se dá melhor e se identificar como um back-end, um front-end, do que determinar um full stack. Agora, é claro que se você manja muito bem de ambas as tecnologias, você pode usar esse termo à vontade. Não somos nós que estamos determinando o que é verdade absoluta, essa é apenas a nossa opinião. É isso aí, deixa sua opinião nos comentários que a gente gostaria de ver também. E vamos continuar falando sobre esse assunto com certeza em outros vídeos aqui no canal da HCode. Então para isso, se inscreve aí, ativa as notificações para você ser avisado e deixa o like se você gostou do vídeo. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo e full stack está em alta. Mas lembre-se, seja um especialista na linguagem. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Até mais.